Oi, oi! Dia de retrospectiva de leituras do ano de 2025. Oi, seja bem-vindo a mais um Café comigo, um Café com Nath. Eu sou a Natália Marques, sou autora, roteirista, preparadora de textos, mentora de escrita e aqui no Café com Nath a gente fala bastante sobre literatura, sobre a arte da escrita, sobre cinema e todas essas artes ligadas às letras, né? A literatura, o teatro, o cinema, o roteiro e tal. Então, se você gosta desses temas, fica aqui comigo nesse vídeo e também faz aí um Netflix em todos os vídeos do canal, que eu tenho certeza que você vai gostar de mais algum tema que eu já falei por aqui. E hoje a gente vai fazer uma tier list dos livros que eu li em 2025. É a primeira vez que eu tô fazendo uma tier list aqui no canal, assim, eu nunca usei esse esquema. E eu vou classificar as minhas leituras em 5 categorias. Esse ano eu li 54 livros, se eu não me engano, acho que esse foi o número que eu coloquei aqui, 54 livros. De lazer, né? Não assim, a trabalho mesmo. Foram nos momentos de lazer, nos momentos que eu tava procurando, às vezes, referências. Porque se eu contar os livros que eu preparei, ou que eu editei, ou que eu fiz leitura crítica, esse número aumenta bastante, mas eu não vou colocar eles aqui na tier list. Vou deixar apenas os que eu li a lazer ou como busca de referências e etc. Esse ano tivemos livros favoritados, assim, pra vida. Assim como tiveram livros que eu abandonei, e é isso, né? Porque nem tudo são flores, abandonar também faz parte do nosso esquema literário, assim, faz parte da vida abandonar livros, e eu acho que a gente começa a abandonar mais livros quando a gente percebe o que realmente nos engaja, o que a gente realmente gosta de ler. Então, eu não tenho dó de abandonar, e eu vou falar pra vocês os livros que eu abandonei, que eu sei que, assim, nem vou tentar ler novamente, sabe? Porque existem livros que eu paro e eu falo, não é o momento dele, depois eu volto. Mas esses que eu vou falar aqui, realmente abandonei. Esse vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, porque eu não vou só citar o livro que eu tô colocando ali, eu quero contar um pouquinho dele pra você. Afinal de contas, eles podem entrar na sua lista de leitura de 2026. Então, acho que é legal falar um pouquinho de como foi cada leitura, como é cada livro, para que você também entre 2026 com boas recomendações. Então, vamos lá começar a fazer. As categorias são: mudaram minha vida e podem mudar a sua também. Incríveis demais, indico de olhos fechados. Legais, valem a pena. Ok. E não deu, não dá, que no caso foram os abandonados e talvez alguns que realmente, assim, não, se eu pudesse escolher voltar no tempo e não ler o livro, eu teria feito isso, muito provavelmente. Então, vamos começar. Começar com o livro O Império das Hienas, que foi é um livro do J.P. Vale. Ele é um livro independente que eu vou colocar no ok. Ele é uma distopia que conta uma história meio que de inversões de papéis. É um futuro em que existe um grupo, uma comunidade feminina que toma conta desse mundo, que no caso não é o mundo inteiro, né? A gente consegue perceber que é meio que uma cidade que foi dominada pelas mulheres, e quem são os oprimidos dessa comunidade são os homens. Por que eu ponho não é ok, assim? Porque a ideia, ela é legal se a gente vai levar nesse ponto de reflexão de como as mulheres elas vivem hoje, sabe? De vamos inverter os papéis para se colocar no lugar do outro. Então, vamos ver como é que as mulheres elas vivem na sociedade real, colocando esses papéis invertidos ali numa sociedade distópica. Legal. Eu acho que poderia ter sido muito legal se o autor tivesse conseguido fazer isso, certo? Mas eu acho que ele não conseguiu fazer isso, sabe? Teve momentos que eu realmente me deu até alguns gatilhos, porque tiveram frases machistas e tal. Então, eu acho que a ideia do autor
foi muito boa ao fazer essa distopia, ao fazer essa inversão de papéis, mas a execução não foi tão legal assim. Então, por isso que eu coloco ali no ok. Lembrando que não tá na ordem que eu li no ano, tá? E quando eu subi aqui no site, subiu meio que fora de ordem, então eu só tô aceitando a ordem que o site colocou aqui. Então, o segundo livro que eu li foi o meu, 7 centímetros. E eu vou colocar que mudou a minha vida e pode mudar a sua também. E não é, assim, por marketing, não é falta de humildade nem nada. É que realmente eu li como leitora esse livro, porque eu precisava ler como leitora para que ele fosse realmente publicado, para que eu virasse para a editora e falasse, vamos lá, vamos publicar. E eu fiz esse exercício. E como leitora, eu percebi que é um livro que eu colocaria como favorito. E eu coloquei como favorito. Não só porque é o meu livro, que eu escrevi, né? Mas também, como leitora, eu teria amado ler. E eu acredito que você também vai gostar muito de ler. O 7 centímetros conta a história de uma mulher que descobre um câncer em estágio avançado. E a partir desse momento, ela começa a ver e conversar com a morte personificada. Ou seja, a morte, ela vira um personagem ali. É um realismo mágico com autoficção, é um drama, mas eu também posso considerar como se fosse uma ficção de cura. Por quê? Porque o final dele, ele não é um final que não te traz paz, que não te traz esperança, né? Como a gente às vezes pode imaginar que seja um livro com temas tão pesados assim como um câncer, como a morte, mas não, ele é um final que traz ali algo bom também. Muita gente chorou e me fala que chorou, e eu vejo as avaliações e tal, falando que é, nossa, tristeza e tal, mas aí depois vem e fala, mas é o final de paz. Então, é isso, eu acho que mudou minha vida e vai poder mudar a sua também, essa leitura. Então, fica essa indicação. Lembrando que se você for comprar qualquer um desses livros, seja e-book, seja físico, usa o meu link que tá aqui na descrição do vídeo, porque usando o meu link você apoia aqui o meu canal e o meu trabalho, porque eu ganho comissão através deste link. Não custa nada mais para você, mas vem ali uma comissãozinha para mim. Então, lembra de usar o link que tá aqui na descrição, tá bom? Ao terceiro livro, vamos lá, que foi O Lugar, da Annie Ernaux. Cara, O Lugar eu vou pôr em legais, vale a pena. Por que tá em legais, vale a pena, assim? Porque é um bom livro. Eu achei que ela escreve legal e tal, mas assim, não achei nada extraordinário. A Annie Ernaux, ela ficou muito em alta, né, esse ano, por conta da questão da autoficção. Em 2022, ela ganhou o Nobel de Literatura pelo conjunto da sua obra, que é majoritariamente de autoficção, ou ela fala mesmo que é uma biografia. E O Lugar conta de como ela, a partir do momento que ela começou a se ver mais como uma intelectual, ela estudou, ela foi para a faculdade, etc. O lugar que ela nasceu não representava mais ela como pessoa, e o sentimento de até um pouco de vergonha de ser desse lugar, e como os pais dela continuaram nesse lugar. Meio que, assim, uma junção dessa questão do território como parte de quem você é, de quem você foi, mas talvez de quem você não é mais, alguma coisa assim, sabe? E aí ela conta essa história do lugar que ela nasceu, de onde ela veio, e como no momento que ela se tornou outra pessoa ali, intelectualmente, aquele lugar não dizia mais nada sobre ela. É legal, mas assim, o hype da Annie Ernaux eu não consegui pegar por esse livro. Eu acho que eu teria que tentar ler outro livro dela, mas eu achei um bom livro, assim, para início. Ele é um livro bem curtinho e é um bom livro. Então tá ali nos legais, valem a pena. Se você quiser começar a ler Annie Ernaux, autoficção e tal, temos aí já 2 indicações, né? Que é o 7 centímetros e O Lugar. O quarto livro é O Apelo, que eu vou pôr em... eu vou pôr no Incrível Demais, Indico de Olhos Fechados. Ele, ficou quadradinho, né? Não dá pra ver aqui, mas ele chama Apelo. É do Victor TPM.
Ele é um autor de quadrinhos, e esse quadrinho, inclusive, foi o TCC do curso dele de design, eu acredito, acho que foi isso. E, finalmente, ele conseguiu publicar esse quadrinho. E ele conta a história de um motoboy que estava lá fazendo seu trabalho e daí, do nada, entrou a pandemia. Além disso, também ele é um motoboy, ele é bissexual e ele passa por todos os desafios e preconceitos sociais, né, homofobia, de classe social e tudo isso, até porque ele se apaixona por um menino que tem uma classe social diferente da dele, e tudo isso no meio de um cenário pandêmico, em que fica mais difícil dele realizar o seu trabalho, né? A gente sabe como, durante a pandemia, os motoboys, eles sofreram muito, porque eles tinham que ficar ali expostos a esse vírus e tal. Então, a gente vai ver todo esse cenário em um quadrinho que ele é ilustrado com as cores da bandeira bissexual, né? Que é o roxo, o rosa e o branco. Então, tem todos esses temas ali inseridos. Vale a pena, principalmente se você gosta, se você está acostumado a ler quadrinho e tal. O próximo livro é O Vazio da Forma. Ele é incrível demais também. Indico de olhos fechados. Ele é um livro, foi o primeiro livro do Clube Café com Nath, aqui do canal. E ele conta a história deste homem, que ele é casado com outro homem, né? Um casal, que tem uma filha. Só que essa filha se perde. E ele tem que viver com essa ausência dessa criança, ao mesmo tempo que ele tem que viver com uma ausência que ele sente dentro de si mesmo, por questões, né, de psicológico e tal. Então, é uma história muito legal e é uma história que se passa no norte do nosso país. E ele traz a cultura dali do norte, a cultura da cidade dele também para o livro. Então eu achei muito legal, foi muito bom também para conhecer essa cultura, né? Uma cultura ribeirinha, e também traz diversos temas muito importantes da gente tratar, principalmente as questões psicológicas. O próximo livro foi A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. E eu vou pôr ele no legais, valem a pena. Por quê? Porque eu até fiz, acho que um vídeo falando sobre isso aqui. Que eu tava esperando uma coisa e, assim, era um livro completamente diferente. E eu tava esperando uma coisa porque a sinopse me disse uma coisa. E aí, quando eu fui ler o livro, era outra. Eu acho que se você vai ler o livro sabendo o que é, aí você já vai ter outra experiência que talvez pode ir pro incríveis demais, ou até às vezes mudaram a minha vida, não sei. Mas eu estava esperando uma coisa, e aí era outra. O que eu estava esperando era um livro sobre o luto, porque ela contaria a história dela, do marido dela, ela perdeu o marido e tal, e estava falando sobre o luto ali e tal. E não é muito isso, assim. O que acontece é que a Rosa Monteiro, neste livro, ela faz um paralelo entre o luto dela perder o marido com o luto da Marie Curie perdendo o marido. Marie Curie, a cientista, né? E traz muito da biografia da Marie Curie. É tipo quase uma biografia da Marie Curie, entende? Não chega a adentrar muito nesse luto dela mesma. E acabou que, assim, as partes que eu mais grifei, as partes que eu mais gostei, era quando ela se colocava ali também como personagem de uma história de luto, de uma história, às vezes, de superação, e de uma história de amor, querendo ou não. E foram poucas, eu esperava que fosse mais. Por isso que eu deixo em legais, valem a pena, mas, né, você sabendo agora que é um paralelo entre duas histórias, talvez quando você lê, você tenha uma visão diferente. Inclusive, se você já leu, e se você, tipo, a expectativa foi quebrada ou não, deixa aqui nos comentários se você já leu este livro da Rosa Monteiro. Esse próximo livro que eu vou falar, ele é um conto. E, cara, ele é muito bom. Vou pôr no Incríveis Demais, indico de olhos fechados. Tudo Aconteceu em 1995, do Fernando Bellucci. É um conto, tá disponível na Amazon. E ele é muito legal, juro.
Eu tava esperando uma coisa e veio uma coisa completamente diferente. E, tipo, superou as minhas expectativas, né? Diferente da Rosa Monteiro, por exemplo. Esse daqui, nossa, eu falei, que legal. É um conto também sobre luto. Vocês vão ver que tem muitas leituras aqui com esse tema esse ano, principalmente pelo meu trabalho, pelo lançamento de 7 centímetros, né? Foi um tema que permeou muito o meu ano. Esse conto conta a história de um homem, né, que cria uma máquina do tempo para voltar ao ano de 1995 e ficar vivo lá, que é o último ano que a sua mãe ainda estava viva. Cara, é escrito de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito poética. E eu sempre digo aqui que escrever de forma simples é muito difícil. E o Fernando Bellucci, ele conseguiu fazer isso. E conseguiu fazer isso em um tempo muito curto, né? É um conto. Então, cara, muito legal mesmo. Eu super indico este conto pra você. Às vezes você tá, eu queria ler uma coisinha curta. Tudo aconteceu em 1995. Próximo também é um conto, que é O Dia de Folga, do John Boyne, que é o mesmo autor de O Menino do Pijama Listrado. Este livro também se passa durante a guerra, né? Por que também? Porque O Menino do Pijama Listrado também se passa durante a guerra. Mas esse é durante a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. E é o dia de folga de um soldado, porque é véspera de Natal. E a gente vai acompanhar esse soldado nesse seu dia de folga, nessa véspera de Natal. Assim, é um conto bem escrito, é um conto que te dá um punch no final, então por isso que ele entrou no Legais, valem a pena e não é ok. Mas assim, gente, história de guerra, né? Então acho que, cara, quem conseguir criar uma puta novidade numa história de guerra hoje em dia, de guerra eu digo, tipo, Primeira e Segunda Guerra, sabe? Que são guerras, são histórias do mundo que a gente já tá meio que saturado, assim. Então, se você conseguir criar uma super novidade em cima disso, vai ser uma bomba, assim, mas que, que errado, né, falar isso, vai ser uma bomba. Mas é isso, assim. Então, história de guerra, um conto bem legal, que tem um final surpreendente. Por isso que eu deixo no Vale a Pena. O próximo eu já fico até com um sorriso no rosto, que é o Cornélio do Fim no Mundo, da Helid, que eu vou pôr no Incríveis Demais, indico de olhos fechados. Essa daqui é a capa nova dele. O livro que eu tenho físico era publicado pela Flive, então é uma capa antiga. Mas quando você for procurar Cornélio do Fim do Mundo, é essa capa nova que você vai achar. Eu falei sobre ele já no vídeo sobre livros de comédia. Vou deixar linkado aqui. Porque ele tem um personagem, que é o Cornélio, que dá nome ao livro. Ele é muito engraçado, ele é um personagem muito único. E tem uma voz muito única, e realmente faz a gente rir, assim. Eu adoro livro de comédia que realmente me faz rir, porque tem às vezes alguns livros de comédia, principalmente quando a gente fala de comédia romântica, que fica naquela, né? Tipo, engraçadinho. Mas esse daqui me fez rir mesmo. Então, super indico, conta a história de um mendigo, né, um morador de rua, que é o Cornélio, que um dia é abduzido. E ele descobre, durante essa abdução, que os ETs querem dominar aqui a Terra. E aí, quando ele volta para a Terra, ele tenta avisar as pessoas, mas, assim, ninguém acredita nele. E aí ele tem que vencer, assim, essa guerra contra os ETs meio que sozinho. Então é essa história aí que a gente vai acompanhar. E ela é muito legal, muito engraçada. Então também aqui indico de olhos fechados, Cornélio no Fim do Mundo. Esse próximo também vou deixar no indico de olhos fechados, que é o Esôfago, do Ítalo Oliveira. Ele é um livro dramático, tá? De uma menina que ela sofria bullying na escola. Hoje em dia ela já é uma mulher, né? Mas ela tá lá indo para o trabalho e ela vê uma pessoa se jogar no trem, né? Na frente do metrô ali, na frente do trem. E aí quando ela vai ver quem foi essa pessoa que se suicidou ali no trem, foi uma ex-colega de escola dela que fazia bullying com ela, né? E aí, tipo, meio que tudo isso volta ali até ela. Então a gente vai acompanhar
essa jornada dessa menina, né? Essa jornada até mesmo psicológica dessa menina, que tem inclusive um problema no esôfago, de ansiedade mesmo. É um problema que dá pela ansiedade. Por isso que o livro chama Esôfago. Eu gostei muito do livro. O final eu achei assim, ok, mas mesmo assim, o desenrolar do livro, sabe? O começo, o meio, super me prenderam. Eu li rapidinho e eu acho que vale muito a pena também para você conhecer a escrita do Ítalo. O Ítalo, eu não sei quando ele vai lançar o próximo livro, eu não sei se ele já lançou no final desse ano. Eu tava vendo que ele tava falando algumas coisas sobre isso e tal. Mas esse livro dele, muito bom, principalmente se você gosta de livros de drama, tá? O próximo livro é O Porão e vou colocá-lo em ok. É ok porque, assim, é um livro-jogo, tá? E justamente por ser um livro-jogo, assim, você lê super rápido, porque dependendo das opções que você vai escolhendo durante a leitura, né? Então, eu quero abrir a porta A. Aí você vai para a página X. Aí alguém aparece lá e te mata, sei lá. Aí acabou a sua leitura, né? Então você pode ler várias vezes e tal. Mas por ser um livro sobre a ditadura, eu esperava um pouco mais não sei, de questões históricas, talvez. Tipo, tem bastante, mas eu queria um pouquinho mais. E eu fiz uma leitura dele, tá? Eu não tive assim, muito interesse de fazer uma outra história desse livro-jogo. Quem sabe um dia, mas não acho que eu volte a ler. Então, é legal. O porão é porque, assim, os personagens, eles têm que salvar uma amiga que está presa pelo DOPS, né? Que é ali quem prendia as pessoas durante a ditadura, onde rolavam as torturas e tal. Então, eles têm que salvar essa amiga que tá lá. E aí eles têm que entrar, e aí a gente vai escolhendo, fazendo as escolhas. Então, é isso que eu falei. Quer entrar na porta A? Ou você quer pegar um mapa ou você prefere pegar uma chave? Então, aí quando você escolhe, eu quero pegar uma chave. Então, você vai para a página 36, e aí você tem que ir fazendo isso. Ler no e-book te dá a opção de você clicar, e aí você vai direto para a página que ele fala. Ler no físico, você vai ter que ir rolando, né? Mas, assim, tem essas duas opções. É legal, é um livro interativo, mas eu acho que é isso. Eu esperava um pouquinho mais de suco de suco de ditadura, não sei, algo mais assim, entendeu? O próximo livro é O Nome Dela é Luana, que eu vou também colocar ali no Incríveis Demais, Indico de Olhos Fechados, que é um livro do Eberson Terra e do Gustavo Nascimento. E ele fala sobre intolerância religiosa, assim, principalmente, mas também sobre racismo. E o que eu mais achei incrível nele é que todos os capítulos começam com a frase, o nome dela é Luana. Cara, isso foi genial, assim, pra mim isso foi genial. Ele conta a história de uma menina que é tirada dos braços da mãe dela, né, dos cuidados da mãe dela, pelo conselho tutelar, depois de uma série de denúncias sobre que essa mãe estava cuidando mal dessa menina, né, chamada Luana. Sendo que a mãe não estava cuidando mal dessa menina, simplesmente era uma intolerância religiosa, porque a mãe batizou ela na Umbanda e, tipo, as pessoas não aceitaram isso, sabe? Então, cara, a gente vai acompanhar a luta dessa mãe indo atrás de voltar a ter a sua filha perto de si e poder viver a sua vida normalmente, né? Então, é muito legal, eu super indico este livro. O próximo livro, infelizmente, eu também super indico, assim, é legal demais, vale a pena, sabe? Vou por aqui. Mas, infelizmente, o Rodrigo, que é o autor de Convencional 80s, né? Convencional 80s, que é esse livro, que é um livro de contos, ele meio que desistiu. O Rodrigo Sena, ele desistiu da sua carreira de autor, pelo menos por enquanto. Verdade, isso me dá muita dor no coração, tá? Então, ele não tá disponível, esse livro não tá disponível em nenhum lugar, mas ele é um livro de contos, e tem um conto que dá ali
nome ao livro, né, que é o convencional 80s, que se passa nos anos 80 em uma danceteria e tal, mas os outros contos também são todos meio que assim, inspirados ou ambientados com uma música dos anos 80. Eu amo música dos anos 80, assim, sou apaixonada por música dos anos 80. Então, quando eu vi esse livro, eu falei, tenho que ter. E eu tenho ele em e-book e eu tenho ele físico. Mas, infelizmente, não dá mais pra comprar ele. Gente, eu tava falando e eu simplesmente não estava gravando, não pus pra gravar. Vamos lá. O próximo livro tá aqui em Legais, Valem a Pena, que é O Ano em que Conheci Meus Pais, do Tony Moraes. Ele também tá ali mais ou menos ambientado na época da ditadura. Por quê? Ele conta a história desse homem que vai em busca de arquivos do passado dos seus pais, porque quando ele era criança, ele passou a morar com a avó, porque os pais ficaram refugiados, porque eles estavam sendo perseguidos pelos militares. E aí ele não tem essa lembrança, não tem essa lembrança do passado, de como era como eram mesmo os seus pais. E ele foi atrás disso agora quando adulto. Então ele voltou, ele saiu da sua cidade, eu não lembro agora onde ele tá morando quando adulto, mas eu acho que é em São Paulo ou no Rio, tá? E aí ele volta para Belém do Pará atrás de saber mais sobre a sua própria história. Cara, muito legal. É muito legal também ver essa questão da mudança de culturas, né? E eu acho que é importante a gente ter em mente que, assim, o que aconteceu na ditadura, todas as tragédias, todas as atrocidades que aconteceram na ditadura, aconteceram também com pessoas, assim, normais, sabe, gente? Pode ter acontecido ali com a família do seu vizinho, e a gente às vezes acha que não, só aconteceu com políticos, com gente famosa e tal, e não é, né? Então, eu acho que esse livro traz muito isso, de histórias que muitas vezes ficam invisibilizadas. Então, O Ano em que Conheci os Meus Pais, do Tony Moraes. É um livro que saiu uma nova edição dele, gente, então comprem a nova edição. Talvez a Vida Seja Mesmo um Conto de Fadas, que eu vou pôr em Legais, Valem a Pena, do Guilherme Dutra. É um livro de romance, tá? Que conta a história desse garoto que ama karaokê e ama musicais. E quando ele está no karaokê, ele canta uma música de Wicked, se eu não me engano, e fala, alguém quer fazer o dueto comigo? E aí um outro garoto levanta a mão, falando que vai fazer o dueto com ele, e eles adoram, tipo, eles adoram, eles se têm aquela sinergia no mesmo momento, e eles se apaixonam um pelo outro. E tem toda essa questão, será que o amor de verdade existe mesmo, né? O que é um amor de conto de fadas e tal? E esse personagem, esse protagonista, ele vai descobrindo o que é o amor. O que é o amor, porque é algo que ele ainda não sabia o que era, ele acreditava que era uma coisa, mas ele foi percebendo que era outra, sabe? Então é muito legal, é um daqueles livros leves para que a gente relaxe. O próximo livro, que é uma delicada coleção de ausências da Aline Bay, vai em Mudaram Minha Vida e podem mudar a sua, sim. Uma das melhores leituras do ano, só não entrou em favoritos da vida porque não senti isso, sabe? Para entrar em favoritos da vida, eu tenho que sentir muito que é um favorito da vida. Então, esse aqui, ele não entrou, mas a Aline Bay, ela é uma maga das palavras. Assim, não tem como você não sentir algo com as palavras da Aline Bay, com os livros da Aline Bay. Eu sou muito fã. Eu acho que quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sou muito fã dela. E esse livro conta a história de uma menina criada pela avó, cuja mãe, ela, vamos dizer assim, fugiu com o circo, né? E essa criação com a avó traz um pouco a falta, a ausência da mãe, né, na vida dela. Só que um dia a mãe volta. E aí a gente vai ver esse choque das três gerações,
essa questão o que fazer, né? O que essa menina tem que fazer, e a gente conhece outros personagens que acabam entrando na vida dessa menina por conta dessa criação da avó, que a avó ela tem que dar para a menina, só que a avó também ela tem sua coleção de ausências, então a menina tem uma coleção de ausências, a mãe a gente vai descobrir que também tem uma coleção de ausências, e a avó também, então, meio que a gente, né, todos nós temos as nossas coleções de ausências na vida. Então, cara, e esse livro tem uma parte no final que assim, eu fiquei tonta lendo. Eu tenho um vlog de leitura dele. Eu fiz o vlog de leitura dele aqui. Quem quiser assistir, eu vou deixar linkado aqui também no vídeo. Ótima leitura. Eu indico demais, assim. E agora o primeiro livro dos abandonados, que foi O Caminho que Me Leva Até Você, da Tayana Alves. E por que eu abandonei O Caminho que Me Leva Até Você? Eu senti no começo que o que eu estava esperando pela sinopse, pelo que eu via muito de pessoas falando sobre o livro, porque esse livro foi um grande sucesso, assim, nas redes sociais, com o público feminino, com o público mais jovem, público que gosta de romances de esporte, né? Então, pelo que eu vi as pessoas falando, pela sinopse e tal, eu tava esperando uma vibe um pouco mais brasileira, talvez. Não sei se brasileira, se... Acho que era brasileira mesmo, sabe? Uma brasilidade que eu não encontrei ali. E eu lembro de eu estar começando a ler e eu falar, cara, não consigo acreditar, sabe? Não foi muito verossímil pra mim. O que estava escrito ali e aquelas histórias, eu não conseguia crer naquilo que estava sendo me contado, entende? Eu não consegui entrar nessa história e esquecer o mundo real ao ponto de falar, essa história que estão me contando é uma história real, que é normalmente o que acontece quando a gente está em livros, né? Isso chama suspensão da descrença, tá? Que é uma decisão que o próprio público toma de ignorar qualquer lógica, qualquer coisa que não tenha a ver com a realidade que ele sabe que é verdade. Então, assim, eu sei que não eram pessoas reais ali, né? Artistas, esportistas que realmente existem. Eu sei que não. Mas justamente eu sei e eu continuei sabendo, sabe? Eu não consegui descrer pra tal. Então, é por isso que ele foi abandonado. Mas, às vezes, você pode tentar e é uma leitura que pode engajar com você. Próximo é Meu Irmão, Eu Mesmo, que eu vou pôr com legais, valem a pena, do João Silvério Trevisan. Eu descobri depois que esse é um segundo livro, não é de uma duologia, mas tipo, é a continuação de um livro do João Silvério Trevisan que já existia. E esse conta a segunda parte da história da vida dele. E essa segunda parte, ela é transpassada, tipo, é uma autobiografia, né? Ela é transpassada pela descoberta de um câncer do seu irmão, né? Então, ao mesmo tempo que o João Silvério Trevisan se descobre com AIDS, né? Com o vírus HIV, o irmão dele se descobre com câncer. E é meio que ele vai comparando o processo de degradação de ambos, assim, e comparando a vida de ambos e como, tipo, ele fala, eu que tenho uma doença que qualquer coisa, um resfriado, pode me matar, acabo tendo o privilégio de estar melhor e viver mais que o meu irmão. E, nossa, ele escreve uma poesia de Natal pro irmão dele. Quando eu li, assim, nossa, me pegou e tal. Então, é um ótimo livro. Caso você goste de biografias, tá? Porque é uma biografia escrita de uma maneira até um pouco diferente, né? Porque ele se compara com a vida do irmão dele. E para caso você goste, assim, de temas como esse, assim, que é o próprio luto em vida, né? E tal. Então, Meu Irmão, Eu Mesmo, do João Silvério Trevisan. Próximo livro é o Odisseia Temporal, que eu vou pôr em Legais Valem a Pena. Eu só tô colocando ele em Legais Valem a Pena porque eu não sou o público-alvo dele, tá? Se eu fosse uma jovem de 15, 14 anos, muito provavelmente ele estaria no Incrível Demais, tá? Mas ele é um livro juvenil.
E a linguagem dele é voltada ao público juvenil, assim, tipo, na primeira página você já percebe que é uma linguagem voltada para esse público, e tudo bem, né, porque é o público-alvo. Mas só por isso que ele tá em, tipo, legais, valem a pena. É um livro de afrofuturismo que conta a história de 3 jovens que vivem na favela do Sapo, né, que é uma favela aqui em São Paulo, se não me engano, no futuro, né, é um futuro distópico, que fazem ali experimentos sociais, porque, tipo, a periferia, ela só tem X tempo de luz, assim, 3 horas de energia elétrica por dia. E aí eles tentam fazer experimentos para que eles consigam, de uma forma clandestina, dar mais energia elétrica para as pessoas da periferia. Só que durante essas experiências e tal, acaba que eles viajam no tempo. E aí, nessas viagens no tempo, eles vão conhecendo grandes nomes da história do mundo, do Brasil, grandes nomes da história preta do mundo do Brasil. Então, eles falam com o Zumbi dos Palmares, eles falam com Dandara, tem uma cena lindíssima da protagonista, junto com um desses grandes nomes, e, tipo, lindo, assim, eu não vou falar porque também não quero dar muito spoiler, mas muito significativa. É uma ótima leitura para você dar para o seu jovem aí da sua família. E a versão física dele tá linda também, que tem pintura trilateral. É um livro do Thiago PHZ. O próximo livro tava assim, na minha lista já fazia 2 anos e eu não conseguia ler, e finalmente eu consegui. Que é O Mesmo Rio, da Elisama Santos, que eu vou pôr assim, incríveis demais, indico de olhos fechados. Que conta a história de uma mãe, ou de uma filha, talvez, assim, conta a história dessa família. É uma mãe que tem 3 filhos, e ela deixa claro qual é o filho favorito e qual é o filho menos favorito. E a gente acompanha, né, essas 4 pessoas, 5 se contar o pai, mas é que o pai ele fica ali um pouco meio de lado, ele é uma presença bem calada nessa história, mas a gente acompanha essa família vivendo com esse ódio, não sei se é um ódio, mas é com essa falta de amor, ou com esse amor excessivo, né, para um que também não faz tão bem assim. E a Elisama Santos, ela costuma falar muito sobre relações familiares saudáveis, né, e tal. Ela é muito conhecida no campo da não ficção, e aí O Mesmo Rio eu acredito que seja a primeira ficção que ela escreveu, e agora ela lançou um ensaio de despedida que também fala sobre maternidade, né? E O Mesmo Rio conta essa história dessa família. Então, cara, foi muito legal, é um livro muito legal, muito bom, e é escrito de uma maneira que eu adorei. Inclusive, a forma como ele é escrito tá me inspirando muito pro meu próximo projeto. Então, quem for ler e quiser comentar um pouquinho sobre a forma aqui, vou adorar falar sobre essa questão. O próximo livro é O Mesmo Inverno, da Patrícia O. Prada, e vou pôr em legais, valem a pena. Ele também é uma autoficção, tá? A Patrícia, ela se inspirou na história dela para contar essa história dessa personagem, desse livro, e a gente vai ver essa personagem em 2 momentos da sua vida. Em um momento que ela estava, vou até dizer assim, dependente emocionalmente de um relacionamento, e era um relacionamento em que ela era a outra, né? Era um relacionamento de adultério por parte deste homem. E em um momento em que ela olha para trás e percebe que a vida dela pode ser outra, entende? Então a gente tá em 2 momentos da vida dessa mulher, em 2023, 22, se não me engano, e lá em 2012, tipo, são bastante anos de diferença entre uma coisa e outra que aconteceu ali, e 2 momentos distintos da vida dessa mulher, mas que se conectam de certa maneira, tá? Então, a gente vai ver isso. É um livro bem curtinho, mas que te engaja muito, assim. Eu li super rápido, porque eu fiquei curiosa para ver como essa mulher ia lidar com esses gatilhos e essas questões que ela estava vivendo internamente e externamente também.
Mulher com Brânquias, cara, eu vou pôr em Incrível Demais, indico de olhos fechados. Esse foi um livro que eu peguei, assim, totalmente de surpresa no Encha Seu Kindle. E me surpreendeu, tipo, muito, muito. Ele tem uma analogia que é essa mulher está em depressão, né? E começam a crescer brânquias nela. E ela acha que todo mundo tá vendo isso, mas não existe isso, sabe? É ela com ela mesma e existe esse peixe enorme que é uma forma, né? É um realismo mágico também, eu acredito que traga um pouco disso, mas eu acho que vai além do realismo mágico, assim, é uma analogia muito bem construída sobre a depressão e toma formas marinhas nessa mulher, assim, fisicamente nela e também fisicamente fora dela. E aí ela vai voltar para sua cidade natal, porque uma parente faleceu, e ao voltar para essa cidade natal, ela percebe como existem coisas ali que precisam ser resolvidas ali e aqui, né? Então, cara, muito bom mesmo esse livro. Eu esqueci de falar o nome da autora. Mulher com Brânquias, da Patrícia Baikal. Inclusive, este livro mudou a capa, ela mudou a capa do livro, mas a capa nova que tá aparecendo aqui, tá, gente? A capa velha tá aqui no meu tier list porque é a capa que tava no meu Kindle, mas a capa nova é essa daqui. O próximo é Em Outra Vida, Talvez, que eu vou pôr em Legal, Vale a Pena, da Taylor Jenkins Reid. É o terceiro livro da Taylor que eu leio, né? Eu já li Daisy Jones, que entrou para os favoritos da vida, e já li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e agora eu li Em Outra Vida Talvez, que também se passa em duas linhas temporais. Conta a história de uma moça que volta para sua cidade também. Todo mundo volta para a cidade, né? Tem um negócio de retorno ao lar aí forte. Mas essa questão é isso. E aí, quando ela volta para a cidade, ela reencontra um namoradinho, um crush ali de infância, de adolescência. E ela acha que esse namoro, essa nova chance pode dar certo. Só que aí, no momento, na noite que ela vai aceitar ou não pra sair com ele e tal, né? Ela é atropelada. E aí, duas linhas temporais se abrem no livro. Uma em que ela aceitou sair com ele e a vida seguiu com esse relacionamento acontecendo. E outra em que ela é atropelada e acontece, tipo, ela tem que ficar no hospital. E então a gente vai ver duas realidades. Por isso que chama Em Outra Vida, talvez. Porque a gente vai ter duas realidades ali de uma história de amor e de uma história de superação também, que eu acho que a Taylor Jenkins Reid, ela traz muito isso nas obras dela, né? Que a história, ela pode estar ligada com uma história de romance, mas a protagonista, ela sempre consegue fazer as coisas por ela mesma, sim. Ela sempre tem a vida dela em primeiro lugar. O romance, ele tá como plano de fundo das histórias da Taylor Jenkins Reid, porque a protagonista está sempre em primeiro plano. Eu acho isso incrível, é uma coisa das quais eu me inspiro muito da Taylor Jenkins Reid, que é, beleza, a gente tem ali o romance, mas ele é só ali um plano de fundo para que a história continue acontecendo, que tenha ali alguma emoção e tudo mais. Porque o que importa é o que a protagonista precisa e o que essa mulher precisa para a vida dela. Assim, eu levo muito isso para as minhas histórias também. Então a gente vai ver também isso em Outra Vida, talvez. Mas, assim, não é o melhor livro da Taylor Jenkins, não acho. Mas é legal. Legal, vale a pena. Assim, se você quiser ler, vale a pena. O próximo livro vai para mudar a minha vida e pode mudar a sua também, que é o Luto Sem Medo, do Mark Porter. Eu fiz um vídeo inteiro aqui dedicado a essa leitura. Fiz uma resenha, né, em vídeo, porque, assim, precisava. Ele entrou como favoritos da vida. Foi um livro que eu não conhecia, comprei um pouco que por impulso. E, cara, me surpreendeu
muito, velho, me surpreendeu muito. É um livro de crônicas, contos, textos, assim. São pequenos textos que juntos contam uma história de superação de luto. Os narradores são o pai, os meninos e o corvo, que acabaram, né? O pai e os meninos acabaram de perder ali a esposa e mãe. E o corvo, ele é esse ser que representa o luto. Então, cara, é muito bom mesmo, eu indico demais. E é uma edição lindíssima física da Dark Side. Se você tiver a oportunidade de comprar a edição física, vale muito a pena. E mais um livro aí, né, com temática do luto que arrasou. Quem quiser ver o vídeo que eu falo só sobre ele, tá linkado aqui também. O próximo livro é um conto, na verdade, que chama Labuta, do Rafael Vandermeer. Eu vou colocar ele em legais, valem a pena. É um livro que fala sobre o dia a dia do trabalhador brasileiro, assim. É um conto, né, que fala do dia a dia do trabalhador brasileiro, mas ele eleva isso é quase um gore do dia a dia do trabalhador brasileiro tentando chegar ao seu trabalho. É brutal e revela uma realidade brutal que a gente vive todo dia e normalizou. Então, indico também, é uma leitura curtíssima, mas que te faz refletir sobre viver a vida no automático, talvez. Sobre, será que as nossas escolhas do dia a dia, do trabalho e do que é mais importante estão corretas, né? Então, é um pouco disso aí. O próximo livro é Amor Fati, da GB Baldassari. Eu vou colocar ele em... E agora, hein? Vou pôr em legais, valem a pena. Por que eu vou pôr em legais, valem a pena? Porque eu queria muito, assim, eu sei que não é um modo de julgar um livro, mas eu queria muito que se passasse no Brasil, assim, não tinha motivo dele se passar nos Estados Unidos nenhum, assim. Podia muito ter sido se passado no Brasil essa história. Porque afinal as autoras são brasileiras, né? Ele é um pseudônimo de duas autoras, a GB Baldassari, mas não se passa no Brasil. Ele é um romance esportivo também, de uma boxeadora que precisa de renda, basicamente, ela precisa ganhar dinheiro, e ela aceita dar aula de karatê para a filha de uma advogada. E, no caso, essa advogada e essa boxeadora acabam se apaixonando uma pela outra e a gente vai ver essa história aí tomando forma. Só que essa menininha, né, que é a filha da advogada também, ela é uma fofa. A gente acaba se apaixonando por essa personagem também, assim, e torcendo muito por essa menina também. Então, é um romance esportivo. Ele é muito legal, vale a pena. Mas se ele tivesse passado no Brasil e não nos Estados Unidos, ele ia pro Incríveis Demais, assim, é muito bem escrito, muito bem escrito. Mas é que eu acho que, eu entendo que talvez as autoras, elas tenham medo de colocar no Brasil, porque realmente, quando você coloca no Brasil, às vezes vende menos e etc. Mas sabe quando você tá lendo uma história e, assim, não tem motivos para aquela história se passar em outro país? Aí eu fico meio assim, é claramente personagens brasileiras, só que não é no Brasil, entende? Então, o modo que ela construiu as personagens é muito brasileiro, o modo que ela construiu as relações desses personagens é muito brasileiro para ele estar na América do Norte. Eu acho que dá para entender, né? Então, como leitora crítica, por exemplo, isso é uma coisa que eu falaria para ela, falar, ó, se você quer que se passe na América do Norte, então faça, americanize esse rolê aí, porque tá muito brasileiro. Amanhecer na Colheita, Incríveis Demais, indico de olhos fechados. Eu acho que não tem um livro da Suzane Collins, da saga dos Jogos Vorazes, que eu vá falar algo diferente, assim, só se ela cagar muito. Mas a história do Haymitch eu tava muito ansiosa para ler,
E foi incrível, eu tô muito ansiosa para ver o filme também. Para quem não conhece, Amanhecer na Colheita faz parte da saga Jogos Vorazes. Ela conta a história, esse livro conta a história do Haymitch, que é o mentor da Katniss, né, na trilogia principal. Só que o Haymitch, ele já participou de Jogos Vorazes, que foi o 50º, né, o número 50 de Jogos Vorazes. E ele era um massacre quaternário, então eram Jogos Vorazes especiais, que ao invés de 24 crianças, né, 12 meninas e 12 meninos, iam o dobro de crianças para os Jogos Vorazes. Então, iam 48 crianças competir até a morte para ganhar esse prêmio aí. Então, esse prêmio que no caso é a vida, né? Então, cara, risos. Eu acho que a Suzanne Collins, ela conseguiu criar uma distopia e um futuro tão presente, né? Que qualquer história que ela criar nesse universo vai ser um sucesso, assim. O próximo vai em Incríveis Demais, indico de Olhos Fechados também, que é Um Olhar de Nós Dois, do Marcelo Câmara. Esse livro, ele também vai tratar do luto e ele também vai tratar da pandemia. Olha que coisa, né? Do apelo eu também falei sobre isso. A gente vai ver a história desses dois homens que se conhecem por meio de um show de comédia, assim, os dois foram assistir um show de comédia e eles se conhecem, eles se apaixonam e eles começam a viver esse relacionamento até que a gente vê que em um momento esse relacionamento ele não tá mais dando certo. E por que esse relacionamento não tá mais dando certo, né? E a gente vê que um desses protagonistas, ele tem problemas psicológicos ali, que ele não consegue lidar, e ele não consegue lidar com o relacionamento ao mesmo tempo dos seus problemas psicológicos. Ou esse outro protagonista, infelizmente, ele fica doente durante a pandemia. E a gente vai ver como o amor desses dois personagens, ele vai superar muitas coisas, muitas barreiras ali. Então, é um livro, assim, muito incrível, indico de olhos fechados, indico para jovens, para adultos, tá? Eu acho que uma pessoa de 16, 17 anos vai super adorar esse livro, assim como uma pessoa aí de 30 anos que também vai adorar. Então, é um livro de chorar, tá? Digo que é um romance de chorar, mas, sim, vale muito a pena. O próximo livro é incrível demais, indico de olhos fechados, que é o Ladeira Abaixo, da Aimee Oliveira. Ele é um romance também, ele tem a visão dela e a visão dele nesse livro. E ele é muito legal, porque ele, além de ter esses dois protagonistas, né, do romance, que é ela e ele, tem também uma outra protagonista, que é a avó dela. A avó dela tem Alzheimer. E ela, né, que é a protagonista, não lembro agora o nome dela, mas a protagonista, ela cuida da avó dela. Só que ela também tá na faculdade, e ela tem o trabalho, e ela tá meio louca da vida, assim. E agora ela reencontra também o seu crush ali de adolescência, de escola. E eles resolvem tentar um relacionamento ali. Que vão tentar ser ou amigos ou que eles vão tentar ser algo a mais ali. Só que essa menina, ela tá muito sobrecarregada, né? Principalmente por causa da avó. Só que esse menino, ele gosta da avó como se fosse a própria avó dele. Porque eles cresceram, né, juntos. Eles eram da época de escola, eles faziam escola juntos. Então, ele gosta dessa senhora como se fosse a avó dele. Então, ele toma essas dores dessa menina. Cara, o relacionamento deles, dos três, é incrível. Assim, vale muito a pena pra ler. Mesmo se você não gosta de romance, vale a pena pra ver a construção desse relacionamento dessas três personagens. Assim, muito bom, muito legal. O próximo livro é O Crime do Bom Nazista, que vai mudar a minha vida e pode mudar a sua. Ele entrou para os meus livros favoritos. Ele é um romance policial que se passa durante a Segunda Guerra em um cenário único, que é um Zeppelin, né? Sabe o Zeppelin? Eu vou pôr a foto aqui de um Zeppelin. E o final, a reviravolta do final dele, como é normal em romances policiais, que existe mesmo a reviravolta, que é a hora que eles descobrem quem que matou e quem é a vítima e tal, é muito boa, muito boa.
E tudo nesse contexto histórico, né? Então, como era o Brasil e os brasileiros eram tratados durante a Segunda Guerra, como os estrangeiros, o que os estrangeiros estavam fazendo aqui, como o Brasil em si se portava diante desse conflito. Então, traz essa questão histórica e, ao mesmo tempo, é uma escrita muito simples. Novamente digo, escrever simples é muito difícil, que o Samir Machado de Machado conseguiu transcrever, assim, magnificamente, tanto que, né, ganhou o Jabuti de Romance de Entretenimento em 2024. Então, muito bom mesmo. O próximo também vou pôr em Mudar em Minha Vida e Pode Mudar a Sua. Uma Casa que Não Pode Cair, da Júlia Jalbuti. Este livro conversa tanto com 7 centímetros. Eu também fiz aqui um blog de leitura sobre ele. Quem quiser ir lá atrás, vale muito a pena. Porque ele também é uma autobiografia, né? Não é uma autoficção, não tem nada de ficção no livro, é uma autobiografia que ela conta sobre ela sendo cuidadora dos pais que estavam doentes. Então, a mãe dela estava com câncer, se eu não me engano, e o pai dela estava com um problema no coração. Ou vice-versa. Agora eu não me recordo muito bem qual a doença de quem ali. Mas, bom, ambos tinham ali doenças, né? Problemas de saúde. E ela traz essa questão de ser cuidadora e de como os cuidadores também necessitam de cuidado, né? E tudo isso envolto em muito estudo. Ela traz muitas referências acadêmicas. Então, eu adorei o modo como ela escreve. Ele é um livro de ensaio, tá? Ele não é um livro de não ficção. Ele é um ensaio, porque ela traz muita referência acadêmica, muitos nomes, muitas outras leituras e tal. Então, vale muito a pena ler esse livro, principalmente se você está passando por um momento como esse, ou se você já passou por um momento como esse, né? De ser cuidador de alguém. Faz toda a diferença e você vai se identificar muito. Próximo livro, Marefasto, que, assim, vou pôr em Incríveis Demais, indico de olhos fechados. Inclusive, vai sair também um short sobre ele, logo no início do ano de 2026. Caso você esteja vendo isso um pouco mais pra frente, talvez já tenha saído. E Marefasto, do Juan Glavenburgo, ele foi indicado ao Jabuti de romance juvenil, né, de livro juvenil, em 2025. E ele conta a história de Marefasto, que é um garoto que mora no interior da Bahia, em uma cidade que tem um sistema de saúde extremamente precário. E esse garoto, ele precisa de ajuda psicológica. Ele está em uma depressão, ele vive ali numa depressão, que é uma depressão que não é curada e que não é cuidada de uma maneira que deveria ser, né? E tanto pela falta do sistema de saúde de qualidade ali naquela região, que é uma região esquecida, né? Por ser ali o sertão do sertão da Bahia, tanto pela família também, que vê essa questão desse menino como algo que pode ser curado pela religião. E não é, né? A gente sabe que não é só isso. A depressão, ela é uma doença que precisa ser cuidada, muitas vezes, medicamente, né? Com remédios. Então, a família, ela tenta impor a religião ali para a cura desse menino, que se tranca no quarto, e dentro desse quarto a gente vê ele vivendo o ápice do ápice da sua patologia. Ótimo livro. Brutal também, assim, chega, se a gente pusesse ele num cinema, seria um gore da vida também, mas eu acho que essa brutalidade que ele traz é importante para mostrar a gravidade do que a gente está lendo ali, em Marefasto. O próximo livro é um livro abandonado, não deu, não dá, que é O Idiota do Meu Vizinho, da Tainá Lira. Eu não lembro exatamente por que eu abandonei ele, mas eu acho que foi por conta da escrita mesmo, assim. Não foi muito pela história que não me pegou. Eu acho que foi a escrita
que eu pensei, nossa, esse daqui ele precisava ter passado por um editor de texto, por um preparador de texto, por uma revisão melhor, talvez. Eu lembro de ter pensado algo assim. Então, eu abandonei, não deu, sim, não deu, tá? O próximo é Boas Meninas Se Afogam em Silêncio, mais um romance policial da Andressa. Gente, como é que fala o nome dela? Deixa eu ver. Vou ler, tá? Pra vocês, que o nome dela é difícil. Da Andressa Tabachzinski. Eu acho que é assim. Ele também foi indicado a romance de entretenimento no Jabuti 2025. E ele conta a história que o corpo de uma garota é encontrado. E essa investigação, ela já estava arquivada há um tempo, porque era filha de um deputado, e aí pediram para arquivar, para que a mídia não ficasse em cima e tudo mais. Só que no caso, o corpo é encontrado. Então, esse caso, ele vai ter que voltar à tona, e aí a gente vai acompanhar o delegado e o policial indo atrás de descobrir quem que matou essa menina, todos os pormenores desse caso, e a gente vai conhecendo mais segredos dessa família, que é uma família midiática e tal. Então, é um romance policial bem legal, se passa em Curitiba. E aí fica aqui no legal, vale a pena ler. O próximo livro é Pedro Páramo, do Juan Rulfo, e é um poema incrível demais, indico de olhos fechados. Só que, sim, parte dele tá em Mudar a Minha Vida e Pode Mudar a Sua, e parte dele tá em Legais, vale a pena. Vamos lá. Esse livro conta a história de um homem que, olha, adivinha o que esse homem vai fazer? Ele vai voltar para a sua cidade natal, indo atrás do seu pai, que é Pedro Páramo, tá? Só que nessa cidade natal, ele percebe que as pessoas que vivem ali, as pessoas com quais ele entra em contato e tal, talvez não estejam vivas. Então, sim, é um realismo mágico. O Juan Rulfo, ele foi um dos precursores do realismo mágico latino-americano, e só que ele só escreveu 2 livros, né, longos na vida dele. Vocês acreditam nisso? E ele virou um nome, uma referência, mesmo só com 2 livros. Então, o fato dele ser um precursor do realismo mágico e só ter 2 livros longos na sua carreira, e mesmo assim ser quem é, entra por Mudar a Minha Vida e Pode Mudar a Sua, porque isso, assim, mudou a minha visão de mundo, de carreira, saber desses fatos. E eles, entre legais, valem a pena, porque a escrita, ela ficou um pouco confusa, até porque quem não está muito acostumado a ler coisas de realismo mágico vai ficar confuso, gente. Vai ficar confuso, vai não entender muitas coisas, porque é tudo uma coisa em cima da outra ali e tal. Então, ele fica em Incríveis Demais, porque ele tá entre essas outras 2 categorias, entendeu? Então, ele tá em Incríveis Demais, indico de olhos fechados, mas é uma ótima indicação para quem quer conhecer mais da história do realismo mágico latino-americano. O próximo Não Deu, Não Dá, infelizmente, mas é o Rei Vovô Jude, do Paul McCartney. Quando eu vi que o Paul McCartney tinha lançado um livro infantil, eu falei, nossa, quero ler, vou comprar, quero que meus filhos leiam e tal. Aí fui ler. Gente, não dá. Tá, Paul McCartney, mantenha-se nas músicas, mantenha-se, não vá para a literatura infantil, não vá. Porque, ai, gente, não dá, sabe? Quando a gente lê um livro infantil, e aí você já tem que ir com essa mentalidade, você vai com uma mentalidade também infantil, mas também um pouco educadora, um pouco profissional, né? No sentido de, com olhos de criança, eu vou gostar, vou me divertir com essa leitura, e no sentido de, o que de educativo essa leitura vai ter pra mim. Porque, querendo ou não, quando a gente tá falando de livros infantis, a gente vai sempre ter ali alguma lição, alguma moral, alguma coisinha que essa criança vai tirar dali, né? E nesse livro, assim, eu fiquei... Paul McCartney, músicas. Livro infantil, é assim.
Morra Amor, tem um vídeo só dele também aqui, que eu fiz um vlog de leitura, porque eu e a Arual, a gente leu esse livro juntos. Ele vai entrar pra ok. Ele é muito confuso. Ele é um livro escrito inteiramente em fluxo de consciência. Então a gente não sabe o que tá acontecendo ali de verdade. O que é só na cabeça dessa mulher. A gente não entende o que essa mulher tá sentindo. A gente não entende nada. Basicamente é isso. A gente não entende nada, a gente não sabe o que é real, o que é irreal. Mas é uma escrita muito inteligente, eu achei também. Então ela entra no ok, porque assim, a escrita salva. Mas não dá pra entender muita coisa. Agora, o Balanço do Salgueiro, da Zazá JS, vai entrar em Legais Valem a Pena. Ele é uma história de romance também, que se passa na Itália. E ele conta a história de dois garotos que se apaixonam. E assim, cara, a vida deles é muito feliz, tá? A gente vai ver uma história de amor muito feliz, muito fofa. Se você é fã de romance fofinho e tal, leia o Balanço do Salgueiro. Só que ali no final você vai ter uma surpresa. Não vou contar a surpresa, mas no final você vai ter uma surpresa. Tanto que ele é uma trilogia, tá? Ele continua. Então esse é o livro 1 de uma trilogia que o livro 2 já existe, que é o Balanço das Rosas. Então você não vai ficar órfão aí de livros, porque o 2 já existe e o 3 vai sair, tá? Eu conheço a Zazá e eu sei que ela tá lá escrevendo o 3, então vai sair. Agora, Mata Doce, da Luciane Aparecida. Vai em Mudaram Minha Vida e Podem Mudar a Sua. Eu também já tenho um vídeo falando só sobre Mata Doce e como eu queria que ele fosse uma novela de TV, né? Novela das 9. Esse é um livro incrível. Ele é tudo que eu adoro em livros brasileiros, assim, em romances, dramas familiares, ele é tudo isso juntos. Eu acho que ele é o meu livro favorito desse ano, assim. Eu acho que ele é o livro favorito desse ano. Porque qualquer coisa que falam, tipo, me indica um livro tal coisa. Mata Doce. Que livro legal. Mata Doce. Esse é o livro que eu tô indicando para todo mundo mesmo. Ele é um romance de formação, ou seja, a gente vai acompanhar a vida dessa mulher desde o seu nascimento ali, sua juventude até a sua velhice. E a história dessa mulher é maravilhosa, é incrível. Não porque algo extraordinário acontece na vida dessa mulher, mas pela junção de todas as... Seriam pequenas tragédias que acontecem na vida dessa mulher, pequenas e grandes, né? Porque a gente também vai ver que existem grandes tragédias ali. E tudo isso se juntando para que essa personagem seja uma personagem, assim, memorável. Porque a gente acompanha a queda dela, mas ao mesmo tempo a gente acompanha um renascimento, um reflorescimento. E vocês vão ver que essa palavra, quem for ler Mata Doce, vai ver que falar sobre florescer faz muito sentido ali nessa personagem. Então, cara, leiam Mata Doce, tá? Leiam Mata Doce. O próximo livro é A Morte de Ivan Illich, que eu vou pôr em Mudar a Minha Vida e Podem Mudar a Sua, porque é um livro clássico, do Lev Tolstói, e eu não conhecia esse livro. E eu devia ter conhecido antes. Foi aqueles livros que você fala, nossa, eu devia ter lido esse livro antes. Ele é um romance existencialista que conta a história de um homem que descobre que tem um calombo, uma doença, e que, aparentemente essa doença é uma doença terminal, porque os médicos eles se negam a falar sobre o quão grave é essa doença. Então ele fala, meu Deus, então deve ser o fim da picada. E aí ele olha para trás, ele olha para sua vida, para tudo que ele construiu, e ele fala, será que eu vivi certo? Né? E eu acho que isso é o maior medo de todo mundo, assim, é chegar no fim da vida, olhar para trás e se perguntar se viveu certo, sabe? A gente quer viver certo, né? A gente quer fazer as escolhas certas na nossa vida. Então, é um romance que te faz refletir. Ele nem é tão grande, ele é uma novela, ele não é um romance, assim, grande, né? Vale muito a pena, e principalmente para quem está em busca de ler mais clássicos em 2026,
essa é uma boa indicação para pôr na sua lista. Crônicas de uma Morte Anunciada, eu vou pôr em Legais Valem a Pena, livro do Gabriel Garcia Marques. Eu achei um livro muito arrastado. Eu acho muito legal o fato de que a gente já começa o livro sabendo que o personagem vai morrer e a gente vai vendo diferentes pontos de vista dessa morte que, assim, foi anunciada. Meio que a cidade inteira sabia que esse cara ia ser assassinado e todo mundo meio que ficou por isso mesmo, sabe? Todo mundo seguiu a sua vida achando que outra pessoa ia falar, cara, toma cuidado e tal. E a gente vai vendo esses diferentes pontos aí da cidade, de diferentes personagens. Eu só acho que foi, assim, muito arrastado, cara. Não precisava, tá? Não sei se é um traje eu falar isso sobre Gabriel Garcia Marques, mas eu acho que não precisava ter sido tão arrastado assim, porque eu acho que teve um momento que acabou se perdendo a expectativa em cima dessa morte, em cima desse cara que tá morrendo, que vai morrer, né? E dessa história, desse fio que conecta a história. Teve uma hora que isso se perdeu completamente. Depois ele volta, mas meio que o livro, ele criou uma barriga, né, que é quando ele se perde entre o fio que interliga tudo. Aí ele criou essa barriga aqui, que era demais, assim. Mas vale a pena principalmente se você gosta de literatura latino-americana e tal, porque tem muito disso do familiar, da cidade pequena e tal, e eu gosto muito disso. Então, entra no Vale a Pena, no Legal Vale a Pena. O Silêncio de Kazuki eu vou pôr em Incríveis Demais. Não vou pôr em Mudar Minha Vida, mas assim, Incríveis Demais. Eu indico de olho fechado. Eu chorei no ônibus lendo esse livro. Ele foi o vencedor do Prêmio Jabuti de literatura jovem, né? De livro juvenil esse ano. E ele também fala sobre luto. E ele fala sobre um luto de um pai que era migrante, então também fala sobre migração para o Brasil, né, do Japão para o Brasil, e justamente por esse ser migrante, há um afastamento, uma ausência desse pai na vida desse homem que está contando ali. E aí, quando esse pai morre, vem tudo isso à mente dele, e vem sobre esse crescimento, sobre essa ausência e tudo mais. É um livro lindíssimo. Ele é narrado de uma forma poética, então talvez os jovens eles possam ter uma certa dificuldade de ler, principalmente aqueles que não estão acostumados a ler muito ainda, mas para os adultos, assim, só vai, sabe? Só vai, leia, porque é muito bonito e traz muito disso, tanto da relação familiar, quanto da relação com o luto, a relação com a ausência, vale muito a pena. O próximo livro Foi Vovó que Disse, do Daniel Munduruku, que é um escritor indígena, né, para quem não conhece. E ele é muito legal, eu pus ele em legal, valem a pena. Ele também é um livro infantil, vocês vão ver que eu fui um pouquinho pro mundo do infantil esse ano. É um menino, né, o narrador é um menino indígena, e ele vai contando sobre as questões dos animais, da natureza e tal, como a sua avó lhe contou. Então, qual é o significado dos animais para o seu povo, qual é o significado de tal coisa para a sua cultura. Então, é muito legal mesmo para apresentar para as crianças a cultura indígena, né? Essa outra cultura diferente que a gente deveria conviver mais. Então, fica aí uma dica para suas crianças, que foi a vovó que disse. Esse daqui, gente, vai vir pro não deu, não dá. Não foi um que eu abandonei, tá? Mas foi um que eu li e no final eu falei, cara, podia não ter lido. Basicamente é isso. Que é Doce Introdução ao Caos, da Marta Oriols.
Ele conta a história desse casal que descobre que está grávido, mas ela não quer manter a gravidez e ele quer muito ser pai, o sonho dele é ser pai. E aí eles ficam nesse impasse, né? A gente vai ver esse casal viver esse impasse da gravidez. Só que, ele é um romance que é totalmente dentro da cabeça desses personagens, assim, também. Não tanto quanto Morra Amor, mas a gente vê muito do interno desses personagens, sabe? Externamente não acontece tanta coisa assim. E eu acho que justamente por isso, eu acho que a autora ela não conseguiu construir isso muito bem. Então, putz, não me pegou real, assim, não me pegou mesmo. Não é um livro que eu indico para os outros, mas, sei lá, às vezes você pode gostar. Esse próximo, cara, eu colocaria no Mudar Minha Vida, pode mudar a sua também. Mas não vou dar tanto moral assim pra ele, mas foda-se, vou dar moral sim. Vou pôr aqui no Mudar Minha Vida e pode mudar a sua, que é O Cambranoses, um livro infantil da Anna Camp. Cara, O Cambranoses é muito bom, que livro bom, meu. Ele conta a história desse cachorro que vai junto com a dona dele fazer balé. E aí eles vão apresentar o quebra-nozes. E eles fazem, né, o teste pro papel e, tipo, o sonho dele é ser o papel principal, que é a fada açucarada. Fada açucarada. O sonho dele é ser a fada açucarada. Aí sai o casting e ele não é escolhido para ser a fada açucarada. Ele fica triste, nossa, acabado. Ele é escolhido para ser bombom. E aí vem a lição. A lição é que não importa o papel que você vai pegar, você tem que dar o seu melhor. E aí ele fala, então eu vou ser o melhor bombom que tem. Nossa, tudo de bom, gente, esse livro infantil. Eu vou dar, inclusive, para o filhinho de um amigo meu de presente. Eu vou dar para todas as crianças que eu conheço. Criança fez aniversário, O Cambranoses. Até todas as crianças que eu conheço ter esse livro em casa. Porque ele é muito legal. A ilustração é lindíssima. Talvez vocês conheçam o outro livro dessa, entre aspas, saga, que é desse cachorrinho, que é Cachorros Não Dançam Balé. E aí também é de balé. Mas eu não li esse. Eu li só O Cambranoses, que primor. O próximo livro é Amêndoas, de Won Pyung-song. E ele vai para legais, valem a pena. Ele conta a história desse personagem, esse protagonista. Ele tem uma doença que ele não sente. Tipo, ele não sente dor. Ele não sente emoções, sabe? Ele não sente. E tá ligado ali com o mau funcionamento das amígdalas. Por isso que ele fala de amêndoas, porque a amígdala ela tem um formatinho de amêndoa, né? E ela tá ligada à questão das emoções no ser humano. E ele vai ter que lidar com essa condição neurológica e psíquica dele, principalmente depois que um ato super violento muda completamente a realidade que ele vive. A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, também vou pôr em legais, valem a pena. Conta a história deste homem, que ele é analfabeto, ele já está ali na faixa dos seus 60, 70 anos, e ele é analfabeto, e ele decide que vai aprender a ler e a escrever, porque ele tem uma carta do seu amor, né, do seu namorado de infância ali, de adolescência, que ele nunca leu, e ele não sabe o que esse namorado, o que esse homem que ele amava falou para ele desde que eles se separaram, quando eles eram adolescentes e, tipo, esse relacionamento deles era totalmente mal visto por todos ao seu redor. E aí ele vai aprender a ler para poder ver o que essa carta diz. Eu achei legal, super vale a pena a leitura, assim, é um livro que está sendo muito bem comentado, muito bem falado, mas, assim, não entrou no nível Incríveis Demais para mim, assim, é legal. Bom, esse próximo eu abandonei, que é o Mulheres, Mitos e Deusas, da Martha Robles. E eu abandonei porque, cara, não dá, sabe? A escrita que ela faz é uma escrita que afasta o leitor, assim. É muito
é difícil, parece que ela quis rebuscar, e aí eu não sei se eu culpo também o tradutor, que é uma tradutora, né, a Débora Dutra Vieira, não sei se... e o William Lagos, mas, mano, tem 2 tradutores, então deve ser porque a Martha Robles quis fazer um negócio difícil, sabe? Quis fazer com que o livro fosse inentendível. E eu tava muito ansiosa para ler, porque é um livro que fala sobre todas as imagens míticas de mulheres criadas ao longo da história, né? Então, que foram enaltecidas e tal pela história, às vezes demonizadas pela história mundial, mas não consegui, eu não consegui continuar a leitura. Eu tive que parar porque eu vi que não ia dar. Então, abandonado. O próximo livro também foi abandonado, que é Maria e seus rótulos. Abandonado não, na verdade eu li inteiro e não gostei, assim, odiei, que é Maria e seus rótulos. É um livro infantil, Joan Turu. E ele é um livro que eu imaginava uma coisa que ele era, e assim, foi outra totalmente diferente. E é uma personagem que você não quer que os seus filhos, suas crianças, se inspirem. Porque, tipo, você vai lendo as coisas que vai escrito nesse livro, e aí você fala, cara, eu não quero que a minha filha, meu filho, se inspire nesse personagem, velho. Não quero. Então, assim, não gostei, não indico Maria e seus rótulos. Achei fraquíssimo, tá? Quando eu li. Agora, Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que foi o maior livro que eu li esse ano, um tijolão. Tem um vídeo aqui de vlog também, lendo esse livro. Vai para Incríveis Demais, indico De Olhos Fechados. Ele é um drama familiar que conta a história de uma família que vive em uma fazenda herdada, né? Uma fazenda, assim, herdada pela família inteira. E, em certo momento, chega... a esposa de um dos filhos ali, e essa esposa, ela muda todo aquele status quo criado nessa fazenda. E a gente tem que acompanhar, vista por vários olhos, né? E são olhos, assim, não de dentro, então são olhos de empregados, são olhos de comerciantes, vendo essa família se deteriorar de certo modo, por causa da presença dessa mulher, dessa nova presença nessa casa. Então, é muito bom, muito legal. Tem um final, assim, que eu não esperava, eu acredito que você também não vai esperar. Super indico essa leitura, que é Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. O próximo é O Rugido da Onça. Também vou colocar como incrível demais, indico De Olhos Fechados, da Micheline Verunsky. Ele conta a história de uma menina indígena que é arrancada de sua tribo para viver ali na Europa e tal. E só que ela tem a onça dentro de si, ela tem a onça como um mentor mesmo, né? Uma mentora espiritual, porque ela sabe de onde ela veio. E quando ela vai para a Europa, ela tem essa onça como protetora também nessa viagem, que é uma viagem horrível, né? Horrível para ela. E aí, em paralelo, depois a gente vai vendo a história dessa menina, a gente vai também acompanhar uma historiadora que acaba conhecendo a história dessa menina que foi roubada de sua tribo indígena. Gente, e a forma como é contado, no começo você fica um pouco baqueado, assim, mas depois que você entra na história, putz, muito, muito bom mesmo. Eu vou aproveitar, eu vou pular direto para a última fotinha que tem aqui no tier list, que é da mesma autora, que é Caminhando com os Mortos, da Micheline Verunsky. Que aí eu vou pôr em legal, vale a pena. Tem muito fluxo de consciência de novo nesse livro, e por isso que eu vou pôr em legal, vale a pena, e não em Incríveis Demais, indico De Olhos Fechados. Porque, por ter muito fluxo de consciência, pode ser difícil para alguns, assim. Quando eu comecei a ler, eu tava assim, nossa, tá um pouco difícil aqui de pegar, de entrar. Aí depois que eu entrei e que eu comecei a entender tudo que estava acontecendo ali,
foi super bom, assim, mas eu entendo que pode ser muito difícil para alguns, por isso que eu deixo aqui em legais, mas vale a pena tentar essa leitura, tá? Ele conta a história, também é um romance policial, que conta a história de um assassinato que aconteceu e a gente descobre logo no início que quem matou essa mulher, essa menina, foram os próprios pais, a própria família, porque essa menina não estava seguindo as crenças religiosas que esses pais achavam que ela devia seguir na vida dela, né? E, e aí a gente vai ver toda essa culpa, de onde veio e para onde levou e qual é a consequência desses atos e tal, junto com a história ali dessa policial que está acompanhando esse caso. O Tudo Nela Brilha e Queima, vou colocar no ok, da Riane Leão. Eu gosto muito da Riane Leão, eu acho que as poesias dela são muito boas, mas o Tudo Nela Brilha e Queima foi um livro que ficou aquém do esperado, sabe? Eu amei o outro livro dela e esse ele não superou, assim, as expectativas que eu tinha justamente porque eu adorei o outro. Então, fica no ok. São poesias, tá, gente? Poesias que perpassam o ser mulher preta, o mundo é machista e tal, e a sociedade. O A Extinção das Abelhas eu vou colocar como legal, vale a pena. Um pouco eu achei que também se arrastou mais do que precisava, sabe? Eu acho que a ideia é muito legal, que ele é uma distopia também, em um Brasil em que o presidente que ganhou é um presidente que é um apresentador de TV, né? Quem considera isso, assim, podia ter sido Luciano Huck? Podia. É esse o livro que a gente vai ler, que é como se o Luciano Huck fosse presidente do Brasil e, tipo, as abelhas estão sendo extintas e muitas pessoas trabalham com o mel das abelhas e existe um tráfico do mel das abelhas e a vida das pessoas está indo de mal a pior. É o fim do Brasil, assim, tá uma bosta. Basicamente é isso. Então, a gente vai acompanhar a história de uma mulher em específico que tá vivendo nesse tempo, nesse Brasil, e também da sua história, assim, a ausência da mãe dela, e a gente vai ver um pouquinho da história da mãe dela e de como a ausência da mãe dela e do porquê a mãe dela foi embora faz sentido também agora na história dela. É um drama familiar também. Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara, vai entrar em Incríveis Demais, indico de olhos fechados. Também tem um vlog aqui sobre ele. Ele conta a história de uma mulher que ficou viúva porque um homem se jogou da sacada de cima no seu prédio e caiu em cima do marido dela. E acaba que a outra viúva, que é desse homem que se jogou da sacada, bate na porta dela e fala: olha, eu sou a viúva do cara que caiu em cima do seu marido e matou ele. Oi. E a gente vai ver essas duas mulheres, elas construindo um relacionamento em cima desse luto, em cima desse perdão também, né, que é muito necessário, ao mesmo tempo que a gente vê o nascimento de uma nova vida aí, porque uma dessas viúvas estava grávida. Então, existe vários nascimentos em torno também de um luto, em torno das mortes. O Beijo na Neve, vou pôr como legal, vale a pena, é um romancinho também esportivo, que conta a história de dois patinadores do gelo que meio que se odiavam, assim, e gostavam do outro, não tem muito o que falar, né? E da Babi Sete, é um romance brasileiro, mas que se passa fora do Brasil, mas esse não tem a mesma questão do amor fati, né? Que eu falei que os personagens são brasileiros demais, as coisas que acontecem são brasileiras demais para estar em outro lugar. Não, ali a gente já começa já sabendo que não estamos no Brasil, até porque é patinação no gelo, então não vai ter aqui mesmo e tal. Então dá para perceber ali as coisas acontecendo fora daqui. Eu gostei bastante desse livro, mas lembrando que é um livro mais de 18 esse, tá bom?
E por último, mas não menos importante, Dois Irmãos, do Milton Ratum, que vai entrar em Incríveis Demais, indico de olhos fechados. Eu tava na torcida para que o Milton Ratum ganhasse o Nobel de Literatura esse ano, não foi dessa vez, mas eu acho que vem aí. E o Dois Irmãos, ele foi um livro que eu fui um pouco meio sem expectativa, assim, entrou no Clube do Livro, né, do canal, então eu sabia do que ele falava, do que ele falava, eu sabia que era um drama familiar, que contava a história de dois irmãos. Ah, mentira! Que contava a história de dois irmãos, que eram meio inimigos, assim, digamos assim, e tal. Mas ele me surpreendeu muito no modo como ele foi narrado, no modo como essa história é narrada, e também no modo como o próprio autor me fez acreditar e gostar de um personagem que muito provavelmente na vida real eu não gostaria. Mas ele foi narrando, né? E colocando os fatos de uma maneira que eu só fui perceber que eu tava gostando de um personagem que eu não queria gostar no final do livro. E vice-versa também, que eu tava odiando um personagem que muito provavelmente era alguém que talvez eu não deveria estar odiando, sabe? Então, o autor ele foi construindo isso de uma maneira muito boa e aí no final meio que foi um tapa na cara, assim. Então, eu indico demais essa leitura e é ótimo também que é um novo clássico brasileiro. Então, se você estiver procurando também novas literaturas brasileiras clássicas, eu com certeza acho que Dois Irmãos do Milton Ratum vai estar nessa lista. Meu café já acabou há tempos e tempos atrás. Eu acho que esse café foi muito legal rever todas as minhas leituras do ano, assim, ver o que eu gostei, o que eu não gostei, dar uma geral, assim. Eu espero que vocês também tenham gostado. Obrigada você que chegou até aqui. Eu sei que ficou um vídeo bem longo, mas eu acho que eu consegui dar bastante boas indicações e eu tive ótimas leituras esse ano. Eu adorei as leituras que eu tive. Então, eu espero que você consiga colocar algumas delas na sua lista de 2026. Inclusive, se alguma delas já estiver, comenta aqui embaixo quais estão na sua lista para o ano que vem. Um beijo e a gente se vê no próximo cafezinho.